Galera, embora desde quando estamos assim na escola, somos crianças ou adolescentes, né? Nos acostumamos com aquele discurso dos nossos professores em falar que o cristianismo foi uma religião do branco, né, inserida à força, né, sobre os negros. Então, principalmente a vertente, né, do pensamento da esquerda costuma falar isso daí, porque o cristianismo ele é uma doutrina tipicamente ah, de pensamento conservador, do branco, de direita e etc e tal. Mas aí o que vários professores de universidades ou até mesmo do ensino médio não conta é que cristianismo ele já existia na África. Sim, tá, gente? Os povos africanos eles já conheciam o cristianismo, mesmo porque a África é um lugar assim muito grudado geograficamente com Jerusalém. Então, assim, quando o cristianismo ali teve a sua expansão após a morte de Cristo no século, já no século I, entendeu? Então, os apóstolos, os primeiros lugares que eles começaram a pregar foi na África. Então, o cristianismo ele não é uma religião que era estranha a nós negros. E eu já vi aí muitos criadores de conteúdos falar assim, ai, como pode um negro ser cristão, né? Meu Deus do céu, tem que ser ateu e marxista. Isso daí é uma concepção, assim, retirar o cristianismo de nós negros vem muito mais de uma vertente da esquerda marxista que para ela interessa que nós negros sejamos ateus. E até tem uns que até pregam que raças não existe porque é mais interessante para eles, né, construir uma classe social, né? Aí constrói-se o negro como uma classe social agregado ao marxismo e agregado ao petismo. E se esquecem que, de fato, na África, os africanos eles já conheciam o cristianismo de longa data. E primeiro que os europeus, tá bom? É o caso aqui da Etiópia. Vejamos um vídeo aqui. Então, galera, como você pode ver, essas construções aí são as construções de Lalibela, entendeu? Elas ficam no norte da Etiópia. Foram construídos quando a Etiópia ainda era o Império Aksum, né? De acordo com a tradição dessa história aí, Lalibela, ela foi construída pelo imperador da Etiópia, Lalibela, do rei da dinastia Zagwe. Segundo dizem aí a tradição, né, os anjos construíam elas durante a noite e durante o dia os homens construíam. E é bem interessante porque essas construções consistem em 11 igrejas monolíticas, moldada em um único bloco de basalto, entendeu? Foram construídas no século XI. E aí, para muitas pessoas é uma, como que eu posso falar? Vai ficar meio admirado. Nossa, cristianismo existe na África. Eu pensava que na África só existia candomblé. Galera, na África não existe candomblé, tá bom? Candomblé é uma religião tipicamente só do Brasil. E existe só no Brasil, não existe na África, tá bom? Candomblé não existe. E não é uma religião africana, tá bom? Embora seja de matriz africana, mas não existe candomblé na África. Existe o cristianismo.
Eu sei que isso daí vai torcer o nariz de vários esquerdistas, porque costumam a colocar o rótulo do cristianismo como se fosse conservador, fascista, machista, misógino, etc e tal, mas essa é uma religião que nós negros já conhecíamos na África, o cristianismo, tá bom? Então, como que o cristianismo ele foi pregado na Etiópia? A Etiópia antes era o Império Aksum, entendeu? Então, lá no ano 40 ou 20, depois da morte de Cristo, e até em Atos, no Novo Testamento, diz que Filipe, sendo guiado pelo anjo de Deus, isso está no capítulo 8, versículo 26 e 39. Filipe, quando foi guiado pelo anjo de Deus, viu um eunuco que voltava de Jerusalém e estava tentando ler Isaías. Então, Filipe, ele pregou as boas novas para esse eunuco. E decidiu batizar esse eunuco numa poça d'água. Galera, isso daí tá na Bíblia, gente. Vamos lá, vamos parar aí com essa história em dizer que África ela não conhece cristianismo. Os africanos eles conhecem o cristianismo. Nós negros conhecemos o cristianismo primeiro que os europeus, tá bom? Mesmo porque pela uma posição geográfica com Israel, a conexão comercial que se tinha, né, na antiguidade com Israel, tá bom? Então esse eunuco ele retorna para a Etiópia e ali prega, né, o cristianismo. O que sabemos é que já no século VI o cristianismo se tornou a religião oficial no Império Aksum, ou seja, na Etiópia, entendeu? Então existem também vários outros reinos conhecidos como reinos cristãos na África, né? São eles Etiópia, Egito, Núbia e atual Sudão, Tunísia, Argélia, Líbia. Argélia você já ter conhecido que também conhecia o cristianismo, entendeu? Foi lá onde Santo Agostinho nasceu, entendeu? Um dos maiores teólogos que já existiram, né? E no Egito, sim, Egito era cristão na antiguidade, tá bom? Lá o cristianismo ele foi pregado por São Marcos. Você tem a igreja copta. E é lógico que a partir do século VI, com a invasão dos árabes, os árabes foram substituindo o cristianismo pelo Islã. E o Egito atualmente ele é mais islâmico do que cristão, tá bom? Mas boa parte ali da Alexandria, né, do Egito, como tudo, era cristão copta, tá bom? E até hoje se tem uma porcentagem de 10% de cristãos no Egito, tá bom? Ah, como eu disse anteriormente, né, essas construções monolíticas ali, né, no norte da Etiópia, eles foram tombados, né, pela Unesco, declarado como Patrimônio Mundial da Humanidade, em 1978. Então, quando falam, meu amigo, para você que é negro, cristianismo não é sua religião. Como não, meu amigo? Cristianismo ele já existia na África, bem antes de existir na Europa. Entendeu? Etiópia era cristã, Egito era cristão, né? Etiópia é cristão. Parte do Egito, 10% ainda é cristão, né? Núbia, Argélia, onde nasceu Santo Agostinho e tudo mais era cristão. Então, quando nós negros decidimos ser cristão, a gente não estamos indo de contra uma religião que é estranha a gente, né? Ai, que coisa estranha, um negro cristão. Não, isso daí é completamente natural, entendeu? E é a nossa religião, faz parte da nossa história, né? Ser cristão, entendeu? Então,
é estranho da parte de certas pessoas que parece que não leram muito bem história e não conhecem acerca da história da África, né? Aí fica inventando mazela para poder ter proselitismo político, dizendo que negros não podem ser cristãos, negros não podem ser anticomunista, porque se for cristão vai ser anticomunista. Então, eles querem, tipo assim, formar uma massa, né, com os negros, onde o negro não possua religião, para poder caber dentro da ideologia marxista. Aí tá cheio aí de negros aí, um canal aí no YouTube aí falando aí que o cristianismo ele exalta o conservadorismo, o negro não pode ser conservadorismo, porque o negro ele não pode preservar a sua família, né? Porque o negro ele não pode ser cristão, meu Deus do céu, se isso é uma cultura que já vem já da África, entendeu? Eu não estou criando nada, tipo assim, contra a essência, ah, contra a minha essência sendo cristão, entendeu? Então, se você é um negro cristão, meu amigo, tem orgulho disso, entendeu? E manda esses comunistas, esquerdistas, irem tomar naquele lugar, tá bom, galera? Bem, esse foi o vídeo de hoje, né? Acerca de o cristianismo, ele já era conhecido na África, e você sendo um negro cristão, você não está indo contra a sua essência, muito pelo contrário. Você está resgatando a sua história, entendeu? Lembrando que candomblé é uma religião brasileira, enquanto o cristianismo é uma religião tipicamente africana, tá bom? Porque já existia na África anterior, antes mesmo de existir na Europa, entendeu? Então, se você é um negro cristão, você não está indo contra a sua essência, muito pelo contrário, você está resgatando a sua cultura, a sua história, entendeu? Então, seja um negro cristão feliz e manda uma banana para esses esquerdistas que não lê história, não sabe nada sobre cultura africana e tudo mais, entendeu? Para eles, a história do negro começa quando Lula chega no poder. Entendeu? Essa é a verdade. Galera, eu sou o Zion. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertar o dedão aí, dar o joinha, fazer seus comentários, ativar o sininho para novas notificações. Isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.